Vamos continuar falando do noticiário internacional? João Vieira está aqui no estúdio da Band News FM, editor internacional da Band News TV, para falar do conclave. Expectativa para o começo, de fato, na quarta-feira. A gente vem acompanhando, né, João? Desde o final da semana passada, a instalação da chaminé, agora uma cortina vermelha que apareceu por ali, enfim, os preparativos finais para o começo desse conclave. O que você conta para a gente? Boa tarde. Vamos lá, Renan. Muito boa tarde para você, para o Frumento, para todo mundo que nos acompanha. Está nessa expectativa muito grande para o famoso habemus papam, né? Mas se a gente ainda não tem o Papa, já tem todos os cardeais eleitores lá no Vaticano. Os 133 que vão eleger o novo Papa já estão por lá para participar das congregações gerais, aqueles encontros dos cardeais antes do conclave, e também participar de missas, né, que aconteciam nos últimos dias, até mesmo em homenagem ao Papa Francisco. Além dessas questões técnicas e importantes, né, visuais, que o Renan trouxe sobre a instalação da chaminé, que é de onde vai sair o exato sinal, né, de fumaça mesmo, se vai ter ou não o Papa. Já na quarta, por exemplo, na primeira votação, temos a instalação dessas cortinas, né, ali na varanda, onde o Papa aparecerá nos próximos dias, e também um juramento oficial acontecendo hoje. É uma das eleições mais misteriosas do mundo, né, da história. E não só os cardeais ficam ali fechados na Capela Sistina enquanto ocorrem as votações e saem direto para a Casa Santa Marta depois das votações, mas também os funcionários que trabalham no Vaticano têm que fazer um juramento. Os cardeais vão fazer esse juramento, que prometem não vazar informações na quarta-feira, um pouquinho antes ali de começarem a votar, e os funcionários, médicos, pessoal da segurança, da limpeza, ascensoristas, mestre de cerimônias, todos hoje tiveram que fazer um juramento também muito semelhante, garantindo que não vão revelar durante e nem depois do conclave, em qualquer tempo, os segredos desta eleição. Devemos ter uma votação, então, na quarta-feira e 4 na quinta, na sexta também, se for necessário. São 2/3, esse é o número mínimo de votos necessários para que um Papa seja eleito. A expectativa, segundo os próprios cardeais, a maioria que vem falando com a imprensa, é de que o conclave dure entre 2 e 3 dias. Então, possivelmente, na própria quinta-feira já podemos estar aqui falando de um novo Papa. Isso porque a expectativa é a seguinte, de que a fumaça saia na parte da manhã, entre ali 5h30 e 7 horas da manhã no horário de Brasília, e na parte da tarde entre 1h30 e 2h30 da tarde. Então, a gente está falando aqui às 4h27, muito possivelmente quinta ou sexta, enfim, se sair esse nome, essa decisão, já estaremos falando de um novo Papa lá no Vaticano. E a última informação, já citando o Vaticano, na quarta às 10 da manhã, aqui no horário de Brasília, 15 da tarde, por lá, os sinais de celulares no Vaticano serão desligados, as redes de celular, exceto na Praça São Pedro, onde milhares de pessoas, jornalistas, estarão reunidos. Isso porque faz parte justamente desse mistério, né, do impedimento, proibição de comunicação externa dos cardeais e desses funcionários do Vaticano. Ninguém pode ter acesso a celular, tablet, computador, TV, jornais, enfim. Então, os sinais de celulares estarão proibidos a partir de quarta às 10 da manhã. Até mesmo uma película especial foi instalada na Capela Sistina, onde acontece essa votação, para evitar que drones ali tentem espiar, tirar fotos, gravar vídeos antes, durante a votação. É muito, mas muito segredo mesmo. A gente só vai saber o resultado quando os cardeais decidirem que é a hora. Bom, nos últimos 2 conclaves o resultado saiu no final do segundo dia, só que essa eleição de um novo pontífice tem uma diferença, que a gente terá o maior colégio cardinalício, né? O maior número de cardeais votantes. Para você votar, você não só tem que ser cardeal, mas tem que ter menos de 80 anos, e ali vão se discutindo os nomes, aparecendo os favoritos até atingir os 2/3, como disse o João. Tem brasileiro aí na lista, né, surgindo na imprensa internacional, mas o que mais se fala mesmo são em nomes italianos. Isso. Ou
em algum nome que porventura possa vir aí da Ásia, que seria a primeira vez um Papa asiático, Isso, né? se fala muito do Luiz Tagle, né, que é um filipino, é considerado, inclusive, alguém muito próximo às ideias do Papa Francisco, é chamado de Francisco Asiático, é alguém considerado mais progressista. Também tem o Pietro Parolin, que é um italiano, a Itália tentando, né, voltar a ter um Papa, algo que não acontece já há algumas décadas. O Pietro Parolin era o braço direito do Papa Francisco, secretário de Estado, número 2. Também tem um francês, o cardeal Avellini, mas falam que pelo fato de ele não falar muito bem italiano, isso pode atrapalhá-lo. Temos o cardeal Miller, que é um alemão mais conservador, mas corre de certa maneira por fora. Enfim, os brasileiros, claro, participando, né? São 7 brasileiros eleitores que estão, de certa maneira, também correndo por fora, e isso pode ser algo bom. Embora se diga que vai ser muito difícil um novo latino-americano ser eleito, pelo fato de sequência ainda por cima, né? Exato. O Papa Francisco já quebrou, né, a história, foi eleito pela primeira vez, um jesuíta, um latino-americano. Seria muito difícil um outro ser eleito. Mas, levando em conta que tudo é possível e que tem aquela frase de que quem entra Papa sai cardeal, ou seja, quem entra favorito na disputa, no fim não ganha, e não tem um brasileiro assim sendo cotado como o favorito, já é uma outra esperança para quem quer um Papa brasileiro. Mas, claro, vamos esperar e que a pessoa que assuma a Igreja Católica seja, claro, uma pessoa muito competente. A nossa ouvinte Suelen perguntou aqui, achei curiosa a pergunta dela, queria trazer aqui para a nossa conversa, qual foi o conclave mais curto e o mais longo? E aí eu pesquisei e respondi aqui para ela. Em novembro de 1268, os cardeais levaram 2 anos e 10 meses para escolher um sucessor, e o de 1503 é o mais curto da história. Os registros da época mostram ali que foram algumas horas para escolher um novo Papa. E o João falava das questões agora que estão sendo preparadas ali para isolá-los, né, para evitar que tecnologias como drones, por exemplo, sobrevoem a região. Esse de 1268, que levou mais de 2 anos e houve uma disputa entre franceses e italianos, teve uma questão ali na época. O nome só saiu depois que todos eles foram trancados em uma sala sem teto. Tiraram o telhado. Ficaram ali sujeitos a questões climáticas e com refeição só pão e água. Ou seja, decidam, tomem essa decisão quanto antes. E claro que eu não estava, né, nessa época, mas os historiadores, né, os historiadores dizem que nessa época chegou um cardeal e brincou, olha, agora que tiraram o telhado, vamos esperar que, além do frio, da chuva, entre também o Espírito Santo para ajudar que o pessoal eleja. E aí elegeram. E foi a partir daí que surgiu o nome conclave, porque foi o Gregório X, né, o Papa eleito nessa eleição, nesse conclave, e ele que decidiu mudar as regras. E aí falaram, a partir de agora, vamos organizar a casa aqui para que não chegue a um tamanho desse, né, de 3 anos. Cardeais morreram nesse meio do caminho, enfim. Imagina, gente. Conclave, né, com chave, ou seja, as pessoas ficam lá trancadas sob várias regras, das quais, as quais foram citadas aqui. Enfim, é um momento muito especial também, não só para a Igreja Católica, para nós jornalistas, porque provavelmente daqui 10, 15, 20 anos vamos viver isso de novo. Então é interessante a gente aprender e também vivenciar esse momento. E a cobertura completa desse conclave que começa na quarta-feira, você acompanha na Band News TV, na Band News FM, as nossas equipes mobilizadas também, mundo afora, na Europa especificamente, para trazer todos os detalhes dessa eleição super secreta e que movimenta o mundo. Afinal de contas, 1,5 bilhão de católicos no mundo. Vejamos o que os cardeais decidem e a gente conta para você. Obrigado, viu, João? Valeu, grande abraço, bom jornal para vocês.